Bem-vindos ao Martech 360, uma live que hoje vai ser dedicada à inteligência artificial, ética e o trabalho no futuro. Fazemos mensalmente este tipo de lives e contamos convosco para nos seguirem nos nossos canais, o nosso website martechdigital.com e sigam-nos também nas redes sociais YouTube, Instagram e LinkedIn. Bom, hoje para falarmos sobre inteligência artificial, ética e o trabalho no futuro, contamos com a presença da Adriana Zapalá. Olá, Adriana. Olá, Ana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Adriana. Muito obrigada por estares hoje aqui conosco. O tema hoje é super sexy. Super sexy. Eu que agradeço, é uma honra aqui poder estar com você junto à Martech para discutir esse assunto aí tão importante e tão quente, né, Ana? É mesmo quente. Mas olha, Adriana, antes de mais, deixa-me começar aqui por fazer as apresentações. Para quem ainda não conhece a Adriana é uma psicóloga apaixonadíssima pela sua profissão, tem uma larga experiência em gestão e consultoria de recursos humanos, programas de desenvolvimento individual e de carreira. Portanto, tem muita experiência na parte de psicologia organizacional e, por isso, é que já teve em N setores de negócio, serviços, tecnologia, o retalho, indústrias e desde empresas nacionais a multinacionais, com uma experiência, como eu costumo dizer, para lá, do outro lado do oceano e deste lado do Oceano Atlântico. Além disso, a Adriana tem pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, Coaching e Executive Master em Psicologia Organizacional Positiva, aliás, na Universidade de Lisboa. Obrigada, Adriana. Vamos ter aqui os próximos 20, 25 minutos. Espero que a conversa vá fluindo. E quem nos está a assistir, coloquem as questões, porque vamos reservar os últimos minutos desta live precisamente para a Adriana responder a todas as vossas questões. Muito bom. Bom, Adriana, então, como ponto aqui de partida, o que é que eu gostava aqui de perceber do teu lado, não é? Que hoje fala-se muito de tecnologia, principalmente inteligência artificial, e do teu ponto de vista, como é que a tecnologia hoje pode afetar realmente o trabalho? Renata, se a gente for pensar historicamente falando, né, a Revolução Industrial teve um super impacto, né, com o trabalho. Então, aquilo que era manual passou a ser feito por máquinas, e aí as indústrias e tudo isso fez ali uma grande revolução. E agora, com a transformação digital, mais ainda, porque a transformação digital ela acontece num ritmo muito mais acelerado do que foi, se formos pensar em termos de revolução industrial lá atrás, né? Então, a gente tem muito movimento, muito rápido. Vivemos recentemente aqui ChatGPT, né? Que ele chegou e foi, meu Deus, e agora? Quantas profissões por conta disso vão deixar de existir? Os jornalistas em pânico, os redatores, né? E por conta disso tudo. Então, de fato, a tecnologia ela tem um impacto gigantesco no mercado de trabalho. Obviamente, gera um impacto aí de algumas profissões que talvez vão deixando de existir. Em contrapartida, tem inúmeras outras profissões que vão surgindo e muitas que a gente ainda nem tem conhecimento do que vem pela frente. Então, acho que traz todo esse movimento de mudança mesmo, né? Até se a gente for pensar, antes da pandemia, a gente não tinha o hábito do trabalho remoto, passamos a ter, né? Então a tecnologia aí consegue unir diversas coisas que a gente não tinha dimensão, né? Se pensar em processos aí passados. Sim. Mas na prática, quer dizer, a tecnologia vem para ajudar, não é? Colaborar sem dúvida nenhuma. Com o ser humano, e realmente temos aqui este conceito que se fala muito, human to human. Sim. O Kotler até fala muito também disso no seu último livro, Marketing 5.0, e é a oportunidade também de explorar mais a criatividade humana, não é? Certamente, porque eu acho que a questão da potência humana ela é o contraponto da tecnologia. Então, a tecnologia ajuda a gente numa série de fatores, e isso sobra um tempo enorme para a gente ser e para a gente desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas potências. Né? Então, eu acho que, até um exemplo, eu estava aqui pensando nisso, quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, por exemplo, Ana, eu recebia currículo pelo correio. Então, tinha uma vaga, era anúncio no jornal, vinha uma caixa do correio e eu abria e ficava dias ali só para abrir currículo.
né? Hoje eu uso o Recruiter, por exemplo, em segundos eu tenho ali já triados todos os perfis para eu poder conversar, né? Então, acho que isso faz com que eu tenha muito mais tempo para me dedicar ao que, de fato, o que importa, as relações humanas, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que tem aí a transformação digital, o contraponto a essa questão dessa humanização, acho que vai se aflorar mais, né? Acho que a gente está numa fase ainda de aprendizagem, mas eu acho que esse é o objetivo. A gente gosto também de dizer, né, que na época de Revolução Industrial a gente aprendeu a trabalhar como máquina, agora a gente precisa aprender a trabalhar como humano, somos. né? Exatamente. Exato. É interessante, fez-me lembrar aqui aí um caso que há uns tempos houve, até estamos a falar aqui estávamos a falar de formato do currículo até quando chegava, etc. Hoje em dia há quem faça o seu currículo por um vídeo e direcione o vídeo até à própria rede social da empresa, não é? E tag, ou seja, realmente puxa muito mais pela criatividade do ser humano e se adaptar aos novos formatos, aos novos canais de comunicação. É isso mesmo. E acho que o que fica para nós é isso, né? A gente agora, nesse movimento que a gente vive, uma das competências que a gente precisa ter super aflorada é essa capacidade de adaptação mesmo. Exato. Né? Porque nessa complexidade com mudança, da maneira como ela ocorre, a gente precisa estar preparado para isso. Claro. Olha, e falavas há pouco, e bem, que isto, eu costumo dizer que há um antes e um depois de 2020, não é? E realmente as pessoas não estavam tão formatadas, as próprias empresas não estavam preparadas para ter um modelo de trabalho remoto. E o que é certo é que o que se passou a partir de 2020 veio para ficar e um modelo 100% presencial já não é tão comum quanto era antes de 2020, não é? Na tua opinião, achas que o futuro do trabalho passa por ser mais remoto, mais presencial, algo misto, algo híbrido? Qual é a tua opinião? Na minha opinião, é que o híbrido vai fazer mais sentido, porque só o remoto eu acho que se perde um pouco ali da conexão, então acho que o ponto de equilíbrio está no híbrido mesmo, acho que o presencial 100%, eu acho que, obviamente que a gente precisa fazer um parênteses aqui, porque tem alguns setores que o presencial, né, e todo dia ele precisa existir, né, então Claro. tem que fazer um parênteses aqui para os setores aí, né, as áreas de negócios. Mas eu penso que para o mercado corporativo em geral, eu acho que o híbrido é o que vai funcionar mais. Né? E aí o híbrido aproveitar para aqueles dias que a relação humana vai ser o foco principal. Né? Então, para as reuniões, team building, enfim, acho que vão tirar proveito desses momentos do híbrido do presencial, né? Nesse modelo híbrido, em momentos em que a relação entre as pessoas ela vai ser importante, né? Vai ser mais importante e vai ser uma experiência e um momento mais vivenciado, não é? Na prática. Agora, sabe o que é interessante, né? Quando estou fazendo aqui os meus processos seletivos, por exemplo, é super comum hoje você já diversos candidatos que já não querem mais trabalhar nem híbrido. Só querem 100% remoto, não é? 100% remoto, Isso leva-me a uma questão que queria até falar contigo, porque vê-se que essa tendência está a ser muito vincada nos colaboradores, mas então e o líder? Como é que fica no meio disto tudo? Porque gerir equipas já é altamente desafiante, não é? Agora, gerir equipas que são 100% remotas ou mesmo híbridas, levanta aqui outros desafios por parte do líder. Com certeza. Acho que uma das coisas importantíssimas é o líder estar muito presente nessas relações. E aí isso significa ter agenda para poder conversar com as pessoas, então o one-on-one é super importante, conseguir reunir o grupo de pessoas, né, não só individualmente, mas estar sempre presente, né, trazendo ali essa questão do grupo, fortalecendo a questão do trabalho colaborativo, e hoje a gente tem inúmeras ferramentas que possibilitam também isso, né? Então o líder ele precisa estar muito, muito presente nesse sentido do contato, estimular essa questão dos trabalhos que são mais colaborativos nas plataformas, porque acho que isso também ajuda as pessoas a estarem ali mais engajadas, né? E
E assim, olha, eu estou viva cá em Portugal há 7 anos, trabalho com o Brasil online, tudo de tempo. E o trabalho ele não deixa de ter qualidade por conta da distância. Agora, de fato, essa presença e a comunicação são fundamentais, né? E Sim. aí o líder ainda tem uma tarefa que é mais desafiadora ainda, que é como é que ele faz manter viva a cultura da organização que ele está inserido. Sim. Então, a presença é fundamental, né? A presença é fundamental e eu acho que aqui realmente o líder acaba, costuma-se dizer, não é? E os livros contam-nos isto, que o líder é quem cuida, não é? Quem cuida é quase como a relação entre pai e filhos, não é? É um cuidar, é sempre um cuidar, eu estar disponível a todo momento. E agora essa responsabilidade torna-se, a meu ver, ainda maior. Sem dúvida nenhuma. Ainda Sem maior. dúvida. Bom, e o que é que isto nos leva? Leva aqui a que as empresas estejam perante um novo paradigma de modelo de trabalho, ou seja, de que forma é que as empresas se podem preparar aqui para o futuro, sendo que será que impacto é que isto vai ter na parte dos colaboradores? Será mais fácil ou não de captar, de atrair os colaboradores, de envolver os colaboradores na empresa com esta questão da cultura organizacional, etc. Ana, acho que a gente tem que pensar, nós do RH, a gente trabalha com um ciclo que chama Employee Life Cycle, que é o ciclo de gestão de vida do colaborador na organização. A área tem, o ser humano é o ponto-chave da nossa área de atuação. E a nossa área, junto com as lideranças, né, tem algumas responsabilidades que são super importantes aí para conseguir manter viva essa questão de se preparar para esse futuro e tudo mais. Então, a gente não pode perder de vista a questão de fomentar uma cultura de aprendizagem contínua, isso é fundamental para poder engajar as pessoas. Promover a questão da flexibilidade e de adaptabilidade no ambiente de trabalho. Acho que aproveitar os recursos que a tecnologia oferece hoje para manter viva essa aprendizagem e esse contato, né, e essa colaboração entre todos da organização. Acho que a questão de fomentar também a questão de diversidade e inclusão, outro ponto super importante, né, em termos de estrutura, fortalecer marca empregadora. Então, olha, tudo isso são pontos ali que as empresas não podem perder né, de vista, porque são realmente pontos ali que são necessários para se trabalhar nos bastidores, para também garantir que o ambiente ele seja excelente para as pessoas que estão dentro, vivenciando aquela cultura e que queiram estar. Né? Então, acho que são pontos aqui bem, bem relevantes. Bem, nós no marketing costumamos falar na jornada do cliente e o marketing está muito atento ao comportamento, às mudanças de comportamento do cliente. Mas isto é muito aplicado aqui na área das pessoas, porque realmente as empresas acabam por ter que estar muito atentas à jornada do colaborador, não é? É isso mesmo. E entender que há mudanças de comportamento e que o colaborador, se calhar, não busca só uma remuneração, mas há outros pontos que são tão ou mais importantes e que, se calhar, é isso que vai fazer com que ele continue por viver sem dúvida. Ótimo de equipa, por exemplo, não é? E aí acho que é interessante, porque se for pensar nessa geração mais nova, os millennials, né, eles têm uma sede de aprendizagem e de novos desafios o tempo todo. E a empresa precisa pensar nisso, né? Como é que eu engajo essas pessoas? Como é que eu crio no ambiente organizacional essa condição dessa aprendizagem contínua? Como é que eu desenvolvo? Né? Outra coisa importante assim, que a gente observa é que ainda tem empresas que vão por exemplo, acha que o desenvolvimento do colaborador pega lá um curso de prateleira, pronto, aplica para todos, cumpre aquelas horas que são aquelas horas determinadas por legislação e etc., e acha que aquilo é o suficiente. Não é mais assim, como você falou, né? A gente precisa desenhar a jornada do colaborador na organização e entender o que esse colaborador de fato precisa e o que vai fazer sentido. Né? E não só isso, é saber entender tudo que essas pessoas elas têm de potencial para estimular esse potencial e não ficar só olhando o gap como antigamente a gente costumava fazer. Exato. Né? Então tem aí algumas mudanças que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Sim.
E uma das coisas que também nós nos deparamos, até com os clientes que vamos trabalhando, porque o marketing cada vez está mais virado para dentro, não é? Sim, Mais também para as o nossas colaborador. áreas, Ana, trabalhando muito Muito juntas, junto, é isso. muito juntas. É isso mesmo. E o que nós temos presenciado também, Adriana, e eu penso que também estás aqui de acordo, é que as empresas cada vez mais procuram determinadas habilidades nos seus trabalhadores, não é? Quais são as habilidades mais importantes aqui para um trabalhador do futuro? Ana, vou dividir aqui em 3 blocos, tá? Então, primeira coisa, hard skill, que são aqueles conhecimentos que a gente precisa ter para exercer a nossa profissão, né? Então, os cursos que a gente faz, a nossa formação, toda essa parte hard aí. A gente pode também falar das soft skills ou das human skills, né? E aí a gente está falando de algumas coisas que são fundamentais aí para o profissional do futuro, que é a questão de pensamento crítico e resolução de problemas, a criatividade, a capacidade para inovar, todas as nossas habilidades socioemocionais, então a questão de inteligência emocional, comunicação assertiva, comunicação não violenta, que a gente tem falado tanto aí ultimamente, o entendimento da aprendizagem, que ela é contínua, né? A gente não para mais de aprender, essa dinâmica do mundo faz, e a gente precisa trabalhar isso como uma soft skill também, a resiliência, enfim, dentre tantas outras aí importantes. E aí tem um terceiro bloco que são as cyber skills, que aí a gente também precisa se antenar com o que com o que se passa em termos de tecnologia, para também absorver esses conhecimentos que também vão ser importantes para o nosso desenrolar no dia a dia. Né? Então, monto aí esse tripé, hard, soft e cyber skills, né? Que hoje acho que são as principais frentes aí que a gente precisa se preparar para dar conta aí do mercado de trabalho. Sim, acaba por ser aqui um trio mesmo realmente amoroso, porque hoje não ter habilidades digitais, a pessoa está completamente out, não é? Obviamente, mais uma vez, contextualizando, que estamos a falar de determinados setores, não é? E mesmo tudo o que é fábrica, cada vez mais há a tecnologia lá implementada e os colaboradores têm que ter também esse know-how técnico. De facto, este trio amoroso é interessante. Agora, isto também nos leva aqui a outras implicações, estes formatos de ser mais híbrido ou ser mais remote, a questão das habilidades, a questão da própria tecnologia aqui, que temos que usar tecnologia para estar mais próximo das pessoas, plataformas de comunicação. Isto tem outras implicações aqui até a nível de éticas neste futuro do trabalho, com a privacidade e a segurança dos dados. Qual é a tua opinião em relação a isto? Sim, tem um cuidado aí imenso, né, que as empresas precisam ter com essa questão. Então, essa questão de privacidade de dados é super importante. As empresas precisam ter um código de conduta aí muito bem desenhado, né, Ana? E sabe que eu estava aqui pensando nisso, tem um outro aspecto também que as empresas precisam avaliar, isso é muito interessante, até tem um ruído numa empresa lá do Brasil, já trago aqui, que é a questão de, hoje a gente trabalha com os algoritmos e tudo isso, mas quais são os vieses ali desses algoritmos e como é que isso pode, dentro da organização, trazer algum senso de injustiça por conta de discriminação e coisas do gênero. Então, por exemplo, tem uma empresa enorme lá do Brasil que as pessoas ficam muito bravas porque a inteligência artificial, na percepção das pessoas, puxa, não passo no processo seletivo porque a cultura daquela empresa são profissionais mais jovens, eu já tenho uma idade mais avançada, então já a machine learning lá já entendeu que o perfil da empresa é X, então eu com mais idade já não faço parte mais desse processo, não consigo participar do processo seletivo. Então tem umas questões éticas também nesse sentido, sabe, assim, que é ponto de preocupação, assim, de como eliminar esses vieses que muitas vezes a inteligência artificial pode gerar aí de ruído. Então acho que a empresa precisa se preparar muito nisso tudo, né, e aí acho que fortalecer essa questão de código de ética, acho que os líderes têm um papel super importante para também fazer valer essas regras. Acho que tem uma questão também do online, que é de limitar determinadas utilizações. Então, por exemplo, o WhatsApp é o fim de semana, as empresas precisam criar regras claras, porque isso também traz aí um prejuízo emocional para as pessoas e que afeta a saúde mental também, se não tiver controle. Então, ou seja, tem uma série de pontos importantes que as empresas precisam se preocupar, né, que vai além da privacidade e da segurança, mas para manter tudo ali no seu devido equilíbrio, né?
Sim. É interessante que isto, de facto, a tecnologia tem sempre um lado bom e um lado menos bom, depende da perspectiva de cada um. A meu ver, a tecnologia vem para ajudar, agora cabe-nos a nós também dar o uso, o bom uso, não é? E aí acho que tem uma outra questão, que é a literacia digital. Completamente. As empresas precisam preparar as pessoas também, né? Sim, Em relação a isso. Completamente. Muito bem. Eu não sei se temos aqui questões também. Vamos aqui abrir um bocadinho de um espaço para questões. Claro. Olha, temos aqui uma questão que nos vem do LinkedIn, porque nós estamos aqui com o LinkedIn e com a... que ótimo. E com o YouTube, está bem. Então, vamos lá ver. Bom dia. Qual o segredo para ter colaboradores felizes? Agradar a todos é um desafio? É um super... É uma boa questão. É um super desafio. Agora, eu penso que, né, como eu mencionei um pouquinho atrás, a gente precisa pensar nessa questão do ciclo de vida do colaborador dentro da organização, né? Desde quando ele entra até quando ele sai da organização. E aí, para manter os colaboradores felizes, primeiro que a gente precisa pensar que o colaborador é o centro da minha estratégia. E aí, como é que essa cultura dá sustentabilidade para isso? E aí, então, a cultura e o ambiente saudável é um ponto que ajuda, né, a manutenção de pessoas felizes no ambiente de trabalho. A comunicação é importantíssima, né, uma comunicação que seja mais fluida, que tenha a liderança próxima. Outro ponto importante é essa questão dessa aprendizagem contínua, do desenvolvimento, da pessoa perceber que ela tem oportunidade de crescimento. Outro fator que a gente também aqui não pode deixar de lado é a questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? A gente tem observado que é um desafio, mas que é importantíssimo de pensar nisso, porque a gente, com muita dor no coração, a gente vive um momento muito triste em relação à saúde mental. A gente tem números gritantes aí, a gente sabe que depressão e ansiedade... enfim, pauta da agenda dos executivos, porque os números estão alarmantes. Burnout, não é? Os números têm estado a escalar muito, sim. Burnout, bore-out sabe, enfadonho, tá chateado no ambiente de trabalho, sabe, uma sensação de chateação mesmo, né? Então tem a liderança precisa cuidar muito disso hoje, dessa questão da saúde mental. Antigamente esse assunto não chegava muito nas organizações, mas tem um dado aí antes da pandemia, agora esse dado sem dúvida está pior, que dizia que de 4 profissionais, de 4 pessoas, uma pessoa tem alguma questão com a saúde mental. Se a gente for traduzir isso para o universo da corporativa, a gente fala de um número grande de pessoas, né? Muito grande. Ou seja, esse problema precisa ser vivido internamente. Esse assunto precisa chegar na organização, e a organização tem responsabilidade sobre isso também, né? Então, trazer essas pautas e discussões para dentro da organização também é fundamental. E aí, acho que para fechar essa questão, uma questão que a gente não pode deixar para lá, que é o reconhecimento e recompensa. Então, também precisa pensar em pacotes atrativos e tudo mais. Então, a soma dessas pequenas coisas... Pequenas, é simples, parece quase nada complexas, é o que vai fazer manter o colaborador feliz e engajado. Pouco trabalho nosso aqui do nosso lado. É interessante ver o quanto a disciplina psicologia cada vez mais é essencial e é um pilar dentro das organizações, e quando digo um pilar, porque tem que realmente estar muito junto à liderança também, não é? Porque isto é tudo psicologia, realmente. O que é que faz uma pessoa feliz? Depende, não é? Do que é que... É muito que até você trouxe aqui um ponto importante, por isso que eu cada vez mais, isso fica muito claro, isso sempre teve claro, mas cada vez reforça mais a importância do líder ter uma capacidade de autoconhecimento gigantesca. Ele precisa saber muito dele mesmo, a maneira como ele lida, a maneira como ele reage, a maneira como ele interage, o que ele faz com as emoções dele, porque tudo isso vai fazer diferença nessa relação com os colaboradores. Claramente. Aliás, eu tenho um amigo no Brasil que há uns anos me disse assim, ele é CEO de uma empresa conhecida lá no Brasil, e ele dizia-me assim, Ana, terapia é autoconhecimento, e aquilo ficou-me para toda a vida, de facto, porque
o CEO, o líder, é essa questão do autoconhecimento. Portanto, ter este processo, eu costumo dizer, é um processo de terapia que é uma jornada, tem um início, mas não tem um fim, porque Não nós tem um estamos em fim. constante aprendizagem, devido a todo o contexto, enquadramento que nós vivemos, também nos vamos adaptando e vamos mudando e vamos aprendendo a reagir melhor, a controlar melhor, a conhecermos melhor, e isso acho de facto que é fundamental. É isso mesmo. Muito. Bem, vamos ver se temos mais alguma questão. Olha, temos mais uma questão. Como é que a diversidade geracional já está a Ui! Bom, este tema, olha, é uma das coisas que os clientes nos têm trazido muito como desafio também, Adriana, que é a questão de, hoje em dia, temos empresas com pessoas com 60 anos e 20. Como é que se faz isto? Conta-nos lá, da tua experiência. Esse é um passo que, de novo, essa capacidade de aprendizagem, ela precisa estar super aflorada, né, Ana? Porque as pessoas que já têm aí, que são de outras gerações e que traz uma maturidade profissional, uma história de uma vivência, né, profissional, e que já passou por diversas... Tem muito a acrescentar para esses jovens que já nasceram com os dedinhos aqui na tecla, né, e que também tem muito a contribuir nesse sentido. Então, acho que tem que se observar essas diferenças de geração e como é que cada uma pode contribuir na sua potência máxima, né? Então acho que tem essa... e acho que é um assunto que ele precisa ser trazido também para ser conversado nas organizações, para os líderes também estarem preparados para isso, né? Então, como é que se observa essas potências dessas diferenças, né, das gerações e traz isso para um ambiente que cada um tem ali o seu papel e cada um consegue dar o seu melhor de acordo com a sua, né? Então, os profissionais que já de outras gerações aí mais passadas, o quanto que não tem a aprender com esses jovens que já nasceram digitais e que têm aí toda essa habilidade das cyber skills e vice-versa, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho que ainda tem o quanto em relação a soft skills tem para aprender. Então, acho que essa troca ela é muito bacana, mas acho que é um tema que ele também precisa ser discutido, né, em termos de... sempre pensando nessa questão do RH, junto com as lideranças, junto com os times, e pensar em como tirar proveito disso tudo, porque, no fundo, é uma grande riqueza. Né? É um win-win, não é? Um win-win e, no fundo, outra disciplina que vem muito para aqui é a comunicação, porque total, saber ouvir, saber observar, temos 2 ouvidos, 2 olhos, não é? E uma boca, portanto, alguma coisa isto quer dizer. Portanto, a comunicação é essencial aqui, para estar muito bem articulada com estas diferentes gerações. É fundamental, e acho que o entendimento também daquilo do que se espera, né? O que cada geração ali tem de expectativa. Né? Que é completamente diferente. Completamente diferente. Então, se for pensar as gerações, sei lá, pegar as gerações mais passadas, puxa vida, eu entro numa empresa, eu faço a carreira nessa mesma empresa e fecho o ciclo lá e depois eu me aposento. O jovem hoje não, ele fica um ano e meio, se tanto, e já tem essa dinâmica de querer mudar e ter outras vivências, né? Ou seja, então, a adaptação e a agilidade está muito presente nesta camada mais jovem. É ótimo, para os tempos que vivemos, que é ótimo. Sim, sem dúvida. Bom, acho que é isto. Não sei se temos mais alguma questão, mas também já estamos aqui a chegar mesmo ao final da nossa live. Adriana, do nosso lado da Martech Digital, resta-me agradecer. Convido a todos que nos estejam a ouvir para seguirem a Adriana Zappalá nas suas redes, Instagram, LinkedIn. Se tiverem alguns desafios a nível de comunicação organizacional, a nível de psicologia organizacional, nos seus RH, contem com a Adriana, que é uma excelente profissional. Nós próprios aqui dentro da Martech Digital temos alguns projetos também em comum com a Adriana, precisamente pelas skills que ela tem e que dá um grande aporte também a alguns projetos de clientes. Não deixem também de visitar-nos, de seguirem-nos nas redes sociais e acompanharem as nossas lives. Acho que por hoje é tudo. Muito obrigada, Adriana. Ana, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você novamente e fico à disposição. Isso, acompanhem-nos. Obrigada, Adriana, acompanhem-nos e nas próximas semanas provavelmente vamos ter aí outras lives muito interessantes, está bem? Obrigada e até à próxima. Até a próxima.